Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Napoleão Bernardes, ele que é do PSD. Deputado, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Gonça, obrigado pela oportunidade, sempre bom estar ao teu lado, estar no Informe, sou leitor diário, então estar aqui sempre faz bem. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer um balanço do seu mandato, fazer uma avaliação aí da conjuntura estadual e nacional e vamos começar então pelo seu mandato, completando aí 2 anos. Qual é a avaliação que o senhor fez da sua atuação na Assembleia Legislativa? Estou muito feliz no exercício aqui da atividade de deputado estadual, tenho conseguido defender os interesses de Blumenau, do Vale, defender Santa Catarina e os catarinenses. Então, no ponto de vista assim, de relação com os municípios, tenho sido um defensor, um embaixador da causa dos municípios, principalmente de Blumenau, do Vale. E aqui eu de imediato também já faço uma ressalva quanto à união da bancada de Blumenau e do nosso Vale Europeu. Eu, deputado Egídio, próximo prefeito, deputado Marcos da Rosa, deputado Ivanates, nos temas de Blumenau e nos temas da nossa região, a gente tem trabalhado de fato muito unido e muito irmanado e tem sido aí uma força-tarefa de defesa das nossas causas. Então isso tem sido um aspecto muito positivo, que é a união, a coesão da bancada de Blumenau em favor das causas de Blumenau e da nossa região. Em paralelo, eu tenho buscado pautar o nosso mandato na parte legislativa propriamente dita, na defesa do cidadão, do contribuinte, para menos impostos, mais simplificação, menos burocracia. Tivemos 2 grandes conquistas assim nessa linha tributária. A gente já falou por aqui, mas foi uma grande conquista e sempre é importante relembrar o não aumento de 41% do ICMS nos produtos da cesta básica. Isso foi uma luta nossa. A gente viabilizou esse trabalho a partir da CCJ, a Comissão de Constituição, e conseguimos esse golaço, porque por algum momento, aos 48 do segundo tempo, houve a possibilidade concreta, né, de não haver a renovação de uma lei, e aquela lei de 30 anos atrás não sendo renovada, cairia um benefício fiscal. Então, na prática, né, o que quer dizer isso na prática? A gente salvou 41% de ICMS nos produtos da cesta básica, que é o arroz, feijão, carne, leite, ovos. Outra conquista importante já está valendo, e essa tem a ver também diretamente com o nosso trabalho na Comissão de Constituição. Eu liderei a derrubada de um veto do governador, e com isso a gente conseguiu, na prática, garantir uma lei que já está valendo, para limitar o reajuste do IPVA. Então o IPVA em Santa Catarina nunca mais na história, vai subir acima da inflação. Teve um ano fatídico, foi cruel e dramático, porque em 2021 a inflação já foi alta, 10%, portanto o imposto aumentar 10% já é bastante, só que o IPVA aumentou o triplo da inflação, foi 33%, um cúmulo. Isso é um absurdo, inaceitável, então isso nunca mais vai acontecer. Até por uma curiosidade histórica, nos últimos 21 anos, em 9 vezes o IPVA aumentou acima da inflação. Então isso agora não acontece mais. E eu fiz passar agora essa semana na CCJ, essa é nova, então uma nova proposta. Então na linha tributária, né, a gente tem essas conquistas, né, sempre defendendo o bolso do contribuinte. E teve uma agora que está começando a tramitar, que é para simplificar essa questão dos documentos. A gente ainda tem muita coisa digital, mas a gente ainda depende de alguns documentos físicos. E mesmo outras coisas do poder público, certidão, declaração, tudo isso que é físico, às vezes depende do sujeito. E uma primeira vez para requerer, para apresentar os documentos, enfim, para fazer o pedido, vai fisicamente num balcão, num guichê. E tem que voltar depois para retirar. Às vezes uma CNH, uma declaração, uma certidão, a pessoa vai fisicamente 2 vezes fazer o mesmo serviço. Então a gente fez um projeto de lei que foi aprovado agora na CCJ, vai tramitar, que quem requerer, o Estado vai mandar esse documento para a casa do cidadão, via R, pelo correio via R, então evita um retrabalho. Tem gente que perde aula, tem gente que perde trabalho, tem gente que tem que viajar para outro município, outro estado, 2 vezes para requerer por um lado e depois buscar um documento. Então isso a gente quer acabar. E tem uma outra conquista, né, para fechar algumas lembranças aleatórias do mandato. Esses dias eu fiquei muito orgulhoso. Eu fui um batalhador ali por aquela questão do ferryboat de Itajaí, Navegantes, só aceitar dinheiro vivo. E inclusive tinha gente humilhada, era expulsa do ferryboat, carro tinha que dar ré, mulher grávida na chuva tinha que sair. Quem não tivesse o dinheiro vivo, e muitas pessoas hoje não têm mais o dinheiro vivo consigo, elas eram obrigadas a sair fora do ferryboat, que é um serviço público. Aí eu fiz uma luta firme, né? O Informe acompanhou, a gente fez uma cobrança enfática. E esses dias era uma chuva torrencial, o Waze me indicou ir pelo ferryboat. E abri o vidro lá, pois apareceu a maquininha. Falou, você quer pagar em dinheiro ou em Pix?
Então a nossa luta deu resultado, o Pix já está valendo, né, independente de ter aplicativo ou não, eles já estão com a maquininha ali de vidro a vidro, então é uma grande conquista, porque isso era uma coisa histórica, né? Todo mundo dizia que essa novela nunca ia acabar, e agora o Ferryboat já está aceitando o Pix, por exemplo, fruto aí da nossa cobrança e da nossa luta. O seu partido, em tese, né, é adversário do PL, do governador Jorginho Melo, o senhor se elegeu por outra aliança. O senhor se considera um deputado de oposição? O senhor, em alguns momentos, deu umas caneladas boas no governo do Estado. Eu tenho cobrado firme, botado o dedo da ferida em muitos temas, questão da recuperação das rodovias, outras situações, eu tenho sido um cobrador enfático. Agora, olha que coisa curiosa. Nos projetos do governo, mas que nós, bancada, entendemos como de interesse do Estado, os principais projetos do governo, a nossa bancada do PSD, somos 3 deputados, a gente teve 100% de presença e votos favoráveis aos projetos do governo. Então, universidade gratuita, reforma administrativa, outras medidas que o governo encaminhou para a Assembleia, nos temas macro estratégicos, a nossa bancada tem se posicionado favorável. Então, isso é a mostra clara de que, para nós, a tese de que a gente é uma bancada independente, ela é muito verdadeira, porque a gente cobra firme o que tem que ser cobrado. Eu tenho feito isso com muita ênfase, a questão nossa aqui das barragens, a questão das rodovias. Tem muitos dedos que eu tenho colocado firme o dedo na ferida e cobrado com muita dureza. O deputado Mário Mota tem feito um trabalho importante de fiscalização dos contratos na Secretaria da Educação, cobra. Ele vai lá na minúcia, ele é muito detalhista. O deputado Mário Mota fez um relatório duro na questão da Casan, na quebra daquele reservatório lá em Florianópolis. Sim. Então, para mostrar que a nossa bancada tem cobrado firme por um lado. Agora, por outro, a gente tem votado com o governo nos projetos do governo, mas que a gente entende interessantes para o Estado. A nossa bancada foi 100% presente e favorável, mais até do que a bancada do PL, porque a bancada do PL é muito numerosa. Então, eventualmente, um deputado está ausente naquela votação específica, né? Afinal, são 12 deputados. Então, isso acontece. A nossa é enxuta, mas é coesa, então tem 100% de presença e de votos favoráveis. Quero pegar esses ganchos. O senhor, no começo da sua fala, o senhor falou que também é um deputado que defende as cidades, até pela tua experiência como prefeito. O senhor tinha muitos prefeitos, que tem ainda, que são eleitos, que sempre lhe apoiaram, que tiveram uma boa relação, Indaial, Timbó, Ascurra, Gaspar, tinha uma relação mais próxima. Mas o PL acabou fazendo barba e cabelo aqui na região, então praticamente todas as cidades aqui do Médio Vale estão no comando do PL. Quero lhe perguntar como é que é a relação, e aí, ampliando, o senhor fala da representatividade política. O Médio Vale, tem 4 deputados. Já perdeu um que se elegeu, que é o Egídio Ferrari. Sinaliza que pode perder o outro ao longo do ano, que é o deputado Ivan Nades, que quer ser desembargador. É um prejuízo e tanto também aumenta a sua importância nesse processo. Bom, de trás para frente, né, contar uma história de 2023, em janeiro. A nossa posse como deputado estadual é no dia 1º de fevereiro. Em janeiro, antes da posse, portanto, eu percorri os 14 municípios da nossa região, porque a Associação dos Municípios aqui do Vale Europeu ela é contemplada por 14 municípios. Fui pessoalmente aos 14, visitei os 14 prefeitos e a gente fez um dossiê, o Informe acompanhou, com as principais obras do governo do estado que estavam paradas naquele momento. Então fiz isso independente de partido, independente de ter tido apoio ou não naquela minha eleição de deputado estadual. Estou contando essa história Sim. verdadeira para dizer o quê? Olha, para mim, claro, a gente tem as nossas questões eleitorais, tem as nossas questões partidárias, isso é óbvio. E a gente fica muito grato com os apoios que recebe, evidentemente. Mas, independente disso, por exemplo, eu abri o meu mandato fazendo uma força-tarefa suprapartidária com os 14 prefeitos. Aliás, viabilizei e depois envolvi os demais deputados da bancada do Vale. A gente teve reunião conjunta dos 14 prefeitos na Secretaria da Fazenda sobre aquelas obras, depois com a Secretaria da Infraestrutura com aquelas obras. E aí depois viabilizamos aí o conjunto da Assembleia, né? Enfim, uma força-tarefa do governo com a Assembleia, a chamada TEV. O PIX, o antigo PIX. Isso, que virou TEV, aí essas obras foram retomadas. Né? Isso se demandou muito trabalho de muita gente. Mas fazer aquele levantamento do que estava efetivamente parado em cada município, esse dossiê foi construído pela gente. Então, virada a página, teve eleição agora, uma nova geração de prefeitos. Então, já tive pessoalmente com o prefeito, por exemplo, o Paulo Queires de Gaspar, do PL, vendo as demandas e as prioridades do município, o prefeito Rafael Hampton de Pomerode, da mesma forma,
prefeito Egídio Ferrari, né, enfim, nem se fala, a nossa relação na Assembleia sempre foi a melhor e a mais amistosa possível. Então estou dando esses 3 exemplos pontuais, simplesmente para dizer que já me coloquei à disposição de todos eles e passa a eleição, né, fica o institucional. O institucional do deputado estadual qual é? Defender as cidades. E do prefeito? Se quiser, pleitear apoio. Então aqueles que quiserem, a gente está aí para ajudar e somar. Já eu quero conversar sobre a sua relação com o prefeito eleito, Egídio Ferrari, seu colega deputado, mas eu ainda quero falar um pouquinho mais da Assembleia Legislativa. Agora temos a disputa para a mesa diretora da Câmara. Apesar do seu partido ter só 3 deputados, se sinaliza que seu partido deve retomar o comando da Assembleia Legislativa através do deputado Júlio Garcia. É isso mesmo, pela sua experiência, pelo que o senhor está vendo de movimentação? Está fechado? O que isso representa partidariamente para ti? Óbvio que eleições internas, né, de legislativos sempre permitem surpresas de última hora, há sempre construções. Mas o histórico da Assembleia, aliás, desde o primeiro mandato de presidente da Assembleia do deputado Júlio Garcia, o histórico da Assembleia são de eleições, se não consensuais, bastante majoritárias. Tem havido candidaturas únicas desde a primeira gestão do então presidente Júlio Garcia. E ao que tudo indica, há muitas declarações de apoio de muitas bancadas, então, ao que tudo indica, o deputado Júlio Garcia deve ser o presidente da Assembleia no dia 1º de fevereiro, tendo em vista que, espontaneamente, muitas bancadas de muitos partidos, o movimento suprapartidário, tem procurado espontaneamente o deputado Júlio Garcia para declarar apoio. Então, óbvio, né, por ser do partido do deputado Júlio e líder da bancada, eu sou líder do PSD, e isso para mim é um orgulho, né? Porque por um lado tem o deputado Júlio Garcia, que é um expoente da política, por outro lado tem o deputado Mário Mota, que é uma personalidade do Estado, e ambos me delegaram a missão de ser o líder dessa bancada que é muito qualificada, pequena, mas muito qualificada. Tanto é que potencialmente poderá ter o presidente da Assembleia, o deputado Júlio, no dia 1º de fevereiro. Todos os movimentos se sinalizam nesse sentido. O próprio governador tem externado, né, que o assunto da Assembleia se resolve na Assembleia, e liberou a bancada do PL nesse sentido para buscar essa construção, e de tudo que a gente ouve e presencia, né, há um conjunto de muitos deputados, já uma maioria de deputados que externou voluntariamente apoio ao deputado Júlio Garcia. Então esse é um resultado que deve se consolidar e, portanto, devemos ter potencialmente o deputado Júlio Garcia como novo presidente. A minha relação com ele é muito estreita, até em virtude dos laços partidários, sou o líder da bancada, enfim, que ele também integra, então é sempre uma porta importante a se somar para a gente seguir nesse trabalho, né, enfim, de defesa dos interesses públicos aqui da nossa região e do nosso estado. Qual é a avaliação do parlamentar Napoleão Bernardes do governo Jorginho Melo? Tem muitos avanços em algumas áreas. Eu fui um defensor, por exemplo, da ideia da universidade gratuita. Eu, que também sou professor universitário, vejo na prática, né, que muita gente às vezes acaba escolhendo o seu curso universitário não mais pela vocação, pelo dom, pelo que o bolso pode pagar. E é triste essa limitação. Eu até uso uma expressão assim, limitar, né, tirar o direito de alguém de sonhar. Pô, isso é um troço muito triste. E hoje, como, né, enfim, muitos jovens sabem na prática que não vão ter a condição de pagar determinados cursos, já está meio interiorizado. O sujeito nem cogita tal possibilidade. Pô, a gente está tirando o dinheiro de sonhar de algumas pessoas. E através de um curso superior, se surge uma profissão, isso é algo transformador das vidas pessoais, individualmente falando, mas se cada um transforma a sua vida pessoal, tem a condição de transformar o seu entorno também. Então, a Universidade Gratuita, penso, um programa bastante importante. Nós, na Assembleia, viabilizamos uma autorização para que o governo do Estado aporte 1 bilhão e 700 milhões de reais nas rodovias estaduais, porque as SCs são, de fato, né, caóticas. O que tem de pior em estrada em Santa Catarina são as SCs. Então tem havido o chamado programa Estrada Boa, agora com aporte de recursos, isso tende a avançar. O próprio governo do Estado, né, com seus recursos, está fazendo o projeto de engenharia daquilo que eu chamo de BR-102, que é uma das minhas lutas, que é uma alternativa à BR-101, uma via paralela à BR-101, é aquilo que fez o contorno viário da Grande Florianópolis, que a gente possa ter esse contorno viário de Joinville, né, passando ali por Barra Velha, Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, enfim, até chegar a Biguaçu no início do contorno viário da Grande Florianópolis. Então é uma grande via paralela. Isso é com recursos do governo do Estado. Então, por um lado, acho que o governo tem avançado aí em algumas áreas. E como eu disse, eu tenho sido crítico, sim, né, em várias questões pontuais. Agora, por outro lado, tenho votado a favor de muita coisa que o governo encaminha para a Assembleia. Por quê?
porque eu sou um otimista e quero que a coisa dê certo. Então, me considero um deputado independente, mas com muito senso crítico em favor de fazer avançar as coisas boas para o Estado. Vamos falar da eleição municipal em Blumenau. O seu partido, o PSD, o senhor esteve fechado com o Partido Novo do candidato Odair Tramontim, e do outro lado tinham muitos ex-colegas seus, ex-colegas de partido, ex-colegas de política, como o próprio prefeito Mário, que foi seu vice, o próprio PSDB, que foi seu partido. Eu sei que o senhor tem ainda muitos amigos nesse pleito. Não deu. Egídio Ferrari, inclusive, o seu colega deputado, acabou vencendo no primeiro turno. Como é que o senhor avalia o movimento eleitoral e qual é a sua expectativa com relação ao governo do Egídio Ferrari? Em relação ao prefeito Egídio, a minha expectativa é a mais otimista possível, primeiro porque eu sou otimista por natureza. Segundo, porque o Egídio tem, enfim, capacidade, tem brilho no olho, é idealista e ele tem realmente aí a faca e o queijo para fazer um grande governo. Tem feito a equipe à sua imagem e semelhança, tem escolhido pessoalmente os seus secretários, ou seja, ele tem assumido para si essa responsabilidade de, ao montar o seu secretário à sua imagem e semelhança, também poder fazer as cobranças que sejam necessárias dos resultados que ele quer e ele acredita. Eu converso muito com o deputado Egídio, a nossa relação é ótima na Assembleia, fizemos muitas coisas em conjunto, muitas ações, até emendas em conjunto a gente destinou para Blumenau, então a nossa relação sempre foi estreita. Estivemos por uma conjuntura partidária em caminhos diferentes na eleição municipal. Estive ao lado com orgulho, e eu respeito muito o Odair Tramontim, até porque foi meu professor, a gente tem uma história de vida juntos. Eu, enfim, tenho nele a visualização de muitas virtudes, e alguém muito, muito especial. Estive ao seu lado na campanha, até porque também o próprio deputado Egídio é testemunha, ele mesmo definiu o seu caminho aos 50 do segundo tempo, era a candidatura que não se esperava. E o PSD em nível estadual e nós em nível municipal já tínhamos essa aliança com o Partido Novo, que é algo que a gente acredita, e também pela própria figura do Odair Tramontim, que eu julgo muito capacitado, preparado, estava muito maduro para, enfim, se doar nesse momento aí a gestão da cidade. Mas passada a eleição, primeiro eu tenho o dever institucional de deputado, que é me colocar à disposição para ajudar a cidade. E segundo, realmente uma relação muito estreita com o prefeito Egídio, alguém que eu acredito e creio e que com certeza estarei ao lado ao máximo para ajudar em todo o possível no que eu puder somar e contribuir com toda certeza. Apesar da derrota, o PSD incorporou em Santa Catarina, cresceu bastante, cidades importantes, e sempre se desenha, a gente termina uma eleição já de olho na outra, e se desenha que o PSD pode ser o contraponto ao projeto do governador Jorginho Melo pelo PL. O senhor entende que é isso? E o senhor entende que ali na frente pode ter uma composição entre as duas siglas que, apesar de algumas diferenças, também tem muitas convergências? Olha, o PSD é um partido de diálogo, é um partido harmônico, cresceu e cresceu muito na eleição. Cresceu no Brasil, foi o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil, e em Santa Catarina a gente passou a ter um protagonismo nas cidades médias e grandes catarinenses que reverberam por todo o estado. Essa foi a estratégia do partido, o partido não tinha capilaridade para a eleição nos 295 municípios e adotou a estratégia das cidades médias e grandes e foi altamente exitosa, o nosso resultado foi extraordinário, reelegemos grandes nomes, elegemos novos prefeitos e hoje nós governamos as maiores cidades de Santa Catarina. Então isso é um aspecto muito positivo. Se a eleição fosse hoje, a gente teria um cenário com o governador Jorginho pelo PL numa candidatura, a esquerda numa outra candidatura, e teremos nós, do PSD e do Novo, e potenciais outros partidos aliados, protagonizando uma via alternativa, com João Rodrigues, prefeito de Chapecó, com Adriano, prefeito de Joinville, e aí as posições seriam definidas no momento adequado. Mas há uma conversa avançada entre PSD e Novo, o PSD e Novo tem total sintonia, prefeito João Rodrigues, prefeito Adriano, eles têm conversado sobre as questões da gestão. Hoje, o pensamento do partido é no sentido de caminhar para a candidatura própria, tendo um Novo nesse arco de alianças e sem posição pré-definida e pré-marcada. E óbvio que no Novo o grande protagonista para uma participação majoritária é o prefeito Adriano, no PSD é o prefeito João Rodrigues, e aí em comum acordo se construiria. Então, num cenário de hoje, esse seria o cenário mais provável.
E qual é a linha que vai predominar no PSD? Porque a principal liderança do seu partido, o João Rodrigues, é um político que bate no peito para dizer da sua afinidade com o bolsonarismo. Mas boa parte do PSD, o senhor, me corrija se eu estou enganado, o deputado Júlio Garcia, o deputado Mário Mota, tem uma postura muito mais moderada e muito mais centrada nessa disputa. O que vai prevalecer no discurso do PSD? Olha, a gente viu isso nas eleições municipais. Nas eleições municipais prevaleceu sobremaneira, né, o discurso municipal, ou seja, a questão do que interessava a vida do cidadão na cidade. E a linha do próprio João Rodrigues, e o João Rodrigues sempre fala isso, e eu circulei com ele pelo estado de Santa Catarina, ele é um fenômeno, porque ele era prefeito e era candidato à reeleição, e ainda assim circulou o estado inteiro, e foi eleito com 83% dos votos. Então, mas batendo no peito dizendo que era amigo do Bolsonaro. Mas sempre dizendo que o que vale numa eleição é a história, é a biografia, né, e são os projetos para a população. Então ele nunca embarcou na onda para a eleição. Mas ele também dizia que a direita não era só o 22. Sim, mas justamente para dizer exatamente esse contexto, que o que vale na visão dele? História, biografia, entrega, realização. Então não bastava o número, né? Tinha que ter uma história de entrega, ter uma vida concreta de entrega, de realização em favor das pessoas. Então penso que no contexto da eleição estadual vai prevalecer o debate dos temas estaduais. Vamos lá, para encerrar. Futuro, como eu disse, acaba uma eleição, já tem outra e o senhor na próxima, o senhor está na bola da vez. Né? Qual é o seu pensamento? Tentar um projeto novamente de reeleição para a Assembleia Legislativa? Lembrando que o cenário que se desenha hoje vão ter muitos prefeitos que foram seus colegas, seus parceiros, que vão ser candidatos, inclusive, provavelmente o prefeito Mário, o prefeito André Moser. Então, qual é o seu futuro? Como é que o senhor visualiza e como é que o senhor se coloca nesse cenário no tabuleiro eleitoral? Nós já comentamos aqui sobre a questão da representatividade do Vale, né? Em 2022 fui eleito com uma votação importante em Blumenau e no Vale. A votação foi estadualizada, mas concentrada aqui na nossa região. Então hoje o meu plano A, B e C é a reeleição ao deputado estadual, algo bem pé no chão, passo a passo, degrau a degrau. Tenho, buscado trabalhar ao máximo pela cidade e pela região na Assembleia Legislativa. Tenho buscado, por outro lado, também ser firme e atuante nos temas legislativos. Tenho buscado fazer um trabalho empenhado na Comissão de Constituição. Isso tem permitido, não só grandes debates, mas grandes conquistas na Comissão de Assuntos Municipais. Então, tenho buscado trabalhar com muito afinco, com muita dedicação em relação à Assembleia Legislativa. Então, hoje, meu plano A, B e C é a reeleição ao deputado estadual, até porque acredito que um novo mandato pode nos fortalecer ainda mais dentro da Assembleia Legislativa para ter ainda mais força e vigor para poder fazer a defesa de Blumenau, do Vale, daquilo que a gente acredita. Você acompanha muito de política, né, Alexandre? Sabe que dentro dos legislativos, às vezes o tempo não só amadurece, né? Isso vale para toda a vida humana, mas o tempo vai gerando também mais capacidade interna, né, de poder entregar mais resultados. Então seria importante, para Blumenau a gente ter, um segundo mandato com mais amadurecimento, com mais experiência, para seguir firme aí nesse trabalho empenhado. E sua relação com o prefeito Mário Hildebrand, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. E vou desejar sucesso nas novas etapas aí que ele tiver, com certeza. Maravilha. Deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, obrigado pela sua entrevista, uma boa virada de ano e que seja um bom ano de trabalho no ano que vem. Um abração para você, um abraço para todos aí que acompanham o Informe, um final de ano espetacular, que seja um ano aí maravilhoso para todo mundo. Nos acompanhem nas nossas redes sociais também para acompanharem o dia a dia do nosso trabalho e eu desejo um final de ano maravilhoso aí para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou. Nesse momento, estamos dando visibilidade às lideranças políticas aqui de Blumenau e da nossa região. Um grande abraço, até a próxima.